Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui comigo. Eu sou Lin Ken e nós vamos falar de mandarim. Bom, a aula de hoje, preparei um tema só para falar de um único assunto e é um assunto que muita gente tem dificuldade, que é sobre as entonações, né? Então, as pessoas ficam apavoradas, né? O que eu vejo os alunos, né? E pessoas que estão mergulhando aqui nesse universo de mandarim possuem uma extrema dificuldade em conseguir reproduzir as entonações do mandarim e sabemos que ele possui realmente várias entonações, vários acentos e isso confunde um pouco a cabeça. Então, eu separei a aula de hoje só para falar desse tema em específico, tá? Bom, primeira coisa, né? Qual que é a importância das entonações, né? As pessoas perguntam, mas qual que é a real importância de eu acertar ou errar, né? O que isso pode me causar de prejuízo ao falar de uma forma que a entonação ela não esteja correta, tá? E a primeira coisa que eu te digo o mandarim ele é uma língua muito tonal, né? Muito não, ele é uma língua tonal. Isso quer dizer o quê? Que possui as entonações dele e ele precisa ser seguido. Quando você não segue as entonações, ela pode mudar de sentido a palavra, ela pode mudar de significado, tá? E isso causa algum tipo de problema, por isso que as pessoas frisam tanto nessa questão das entonações e os alunos ficam apavorados por causa disso. Só que eu vou trazer aqui para você uma visão um pouco diferente disso tudo, tá? Por quê? Primeira coisa, as pessoas não vão conseguir falar 100% correto, tá? Esquece. O que é exigido, né, para um estudante de mandarim é que ele acerte 100% das entonações. E isso não vai acontecer, tá? Esquece. Isso é lógico, né? Existe, né, às vezes exceções aí da vida onde a pessoa consegue realmente, de fato, ser o iniciante e conseguir pegar bem essa parte da entonação, tá? Não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que não é para a maioria. Logo, não precisa ficar desesperada por causa disso. Tá legal? Por quê? Todo idioma, você pode pegar qualquer idioma, chinês, japonês, coreano, ou as línguas latinas, né? Português, né? Latinas, no caso, derivados de latim também, né? Como inglês, espanhol, né? Português de Portugal, italiano, francês, enfim. Toda vez que você vai aprender qualquer outro idioma, você vai perceber que você não vai conseguir falar igual um nativo, tá? E você acertar 100% das entonações é a mesma coisa que falar para você, olha, você vai ter que falar 100% igual um nativo. Você não vai falar porque você é um iniciante, por exemplo, né? Às vezes nem intermediário consegue falar. E existe até professores que não acertam a entonação também, tá? Isso é realidade. Agora, como é que uma pessoa vai exigir de um iniciante a acertar as entonações, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto, que eu quero bater aqui com você, discutir contigo e realmente mostrar para você que não necessariamente você necessita acertar todas as entonações, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, tire da sua cabeça você falar 100% corretas as entonações, tá bom? O que te ensinam por aí, né? O que as pessoas falam uma vez que a entonação ela está errada? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, esses profissionais, professores, né, ou tanto de curso particular, né, aula particular, ou de curso online, etc e tal, eles têm esse seguinte discurso. Eles falam assim, olha, vamos pegar a sílaba MA, tá? Se você lê, por exemplo, no primeiro tom, ou vou explicar os tons mais pra frente, tá? Mas se você ler o primeiro tom, que é ma, que parece que está cantando, né? Ma, você vai estar falando mãe. Agora, se você falar no terceiro tom, que é um tom um pouco diferente, ele desce e sobe, né? Seria ma, você vai estar falando de cavalo ou égua, tá? E aí, se você falar por causa disso, dessa entonação diferente, você pode estar chamando a mãe de alguém como sendo égua e acabar ofendendo a pessoa. E põe esse medo assim no primeiro contato que a pessoa tem de mandarim, já tomar essa paulada aí, já fala assim, caramba, como assim? Nossa, mandarim é muito difícil, hein? A entonação é impossível, hein? Eu não consegui nem diferenciar os dois ma aí que você falou.
né? Então, esse discurso que causa tanto medo nas pessoas, eu sou totalmente contra, tá? Eu não vou falar pro aluno de que é desse jeito, tá? Claro, com certeza vai ter alguma palavra que, se você não ler ele de forma correta, vai causar algum tipo de ambiguidade e algum transtorno caso acontecer. Claro, mas é uma pequena fatia assim do idioma, tá? São exceções que tem que ter um negócio muito coincidente para acontecer isso, entendeu? Porque além das entonações, nós temos palavras que se compõem através deles, do mandarim, antes ou depois daquela sílaba. Por exemplo, a mãe, por exemplo, né, que eu acabei de pegar como exemplo, eu não falo só ma, eu falo mama. Eu falo 2 vezes. Agora, suponhamos que eu fale mama com um tom diferente, que seria, sei lá, mama, né? Eu estou olhando para uma mulher, eu estou chamando mama de uma forma errada. Pelo contexto, qualquer pessoa consegue entender, interpretar de que eu estou chamando a mãe. Você entendeu? Então, existem essas palavras, né, que vai antes ou depois da sílaba, que elas vão auxiliar você ao entendimento daquela situação. E como eu já disse, a situação em si, o contexto em si vai ajudar o entendimento também, né? Porque afinal, comunicação é você passar uma ideia para a pessoa naquele momento, né? Então, na comunicação não é só a entonação. Tem o contexto, tem a forma como você está conduzindo naquela hora, você está apontando para sua mãe, você está, né, tudo isso vai contar na hora da comunicação, tá bom? Então, logo você não precisa ficar desesperado por causa da entonação, tá bom? Esse discurso que ensinam por aí, né, de que se você falar errado, você vai confundir, o nativo não vai conseguir te entender, cara, de verdade. Se isso acontecer de fato, é porque o nativo ele não quer papo com você, tá? Ele finge demência e fala, olha, não entendi, te vira a cara e sai andando, né? Então aquela pessoa já não é, mesmo você falando certo, essa pessoa talvez nem queira papo contigo, tá bom? Então, não se desespere. Se isso acontecer, beleza, você filtrou a pessoa, né? A pessoa não quer papo contigo, né? Pronto, acabou. Também a pessoa não é obrigada, né, a querer te dar satisfação, mas enfim... não se desespere por conta desse discurso que falam muito por aí, tá bom? Bom, beleza, Lin. Então, como que é na prática? Né? Se as pessoas conseguem, né, entender tal, né, além da entonação, como que é feito isso na prática? Simplesmente é você, como já disse, focar no contexto e focar na ideia de palavras dissilábicas. O que são palavras dissilábicas? São palavras que são compostas por 2 sílabas. Em mandarim, existem muitas palavras dissilábicas, se não trissilábicas, ou seja, composta por 3 sílabas, tá? Então, quando você fala uma palavra trissilábica, fica até mais fácil de entender. Nossa, uma palavra gigante, mas até é fácil de entender. Por exemplo, né, se você pegar a palavra cinema em mandarim, é Dianyuan. Dianyuan. Se você falar Dianyuan com qualquer tipo de entonação, a pessoa vai entender você, porque é uma combinação muito única, né? Você não vai encontrar outra palavra em mandarim que tenha a combinação Tian, Yin, Yuan nesta ordem junto, entendeu? Só porque mudou a entonação dessa palavra vai mudar o sentido. Para essa palavra, não. Você pode falar do jeito mais errado possível e só vai existir essa combinação única Tian, Yin, Yuan, tá? Para todos. Então, a entonação ela é importante, sim, né? Em nenhum momento eu estou dizendo que a entonação ela não é importante, mas eu quero dizer para você é que, calma, porque além da entonação, existem outros contextos, existem outros fatores que vai te auxiliar na comunicação do mandarim, tá bom? Então não ache que a entonação é a única e exclusiva forma de se comunicar em mandarim. Tá? Ela faz parte da comunicação, ela faz parte do idioma, com certeza, mas ela não é uma única, exclusiva fator determinante para a pessoa te entender ou não, tá bom? Então, é dessa maneira que é feito na prática. Bom, então assim, quais são os 4 tons que nós temos no mandarim, tá? Vamos lá.
Os 4 tons, elas são representadas através de como ela deve ser lido, tá? Então, o símbolo do primeiro tom, ele simplesmente é um risco em cima de um vogal, tá bom? Então, eu vou chamar ele de primeiro tom, né? Porque é assim que ele é chamado. E você vai ler ele num ritmo só que um pouco mais alto a entonação dele, tá? Então, eu vou pegar a sílaba A, tá? A vogal A. Então, A é mais fácil da gente estar mostrando, né? Mostrando para você como é que se lê a palavra A, né? A letra A, através do primeiro tom. Então, fica assim, ó. A. Você percebe o quê? Parece que eu estou cantando, né? É mais ou menos isso, tá? Então você vai, mesmo que parece que eu estou escrevendo vários As, né, num papel. Então fica A. É esse tom que você vai fazer toda vez que você vê esse símbolo de um risco reto em cima de um vogal no mandarim, tá bom? Exemplos. Vamos lá, ó, você percebe que, ó, um risco, né, retinho em cima de algum vogal, tá? Eu trouxe aqui 4 palavrinhas, 4 sílabas, elas são monossilábicas, então elas é uma sílaba só. E no final eu deixei aqui, né, trouxe aqui uma palavra dissilábica que existe no mandarim, e sendo que os dois também possuem o primeiro tom. Eu vou ler todos eles para você conseguir pegar muito bem a parte da pronúncia, tá bom? Então, vamos focar exclusivamente na entonação em si, tá bom? Aqui seria kai, kai, né? Como se eu tivesse escrito K-A, mais uns 3A e depois o I no final. Kai, né? Você percebe que eu não mudo o ritmo nem a entonação. Então ele mantém lá em cima. Kai, beleza? Então, kai é o verbo abrir ou o verbo dirigir, dependendo do caso, tá bom? Depois nós temos chi, tá? Chi é o verbo comer, legal? Comer. Depois nós temos he, seria o verbo beber, tá bom? Beber qualquer tipo de líquido, tá bom? Não somente bebida alcoólica, mas também suco, água, tudo isso a gente utiliza a palavra he, ok? Depois nós temos a palavra shuo, shuo. A palavra shuo significa falar, tá bom? É o verbo falar, ok? E por último, uma palavra dissilábica, nós temos aqui café, café, ok? Você provavelmente já deve saber o que é essa palavra através do som, que significa café, tá bom? Café. Como é que fala então beber café? Então ficaria café. Você percebe que todas as 3 sílabas eu usei o mesmo tom, o mesmo ritmo, tá bom? Bom, novamente, só pra gente conseguir treinar um pouco mais aqui, ó. Kai, chi, he, shuo, café. Você percebe que todos eles seguem exatamente o mesmo ritmo, tá? Então, é interessante você treinar isso também aí, né, do outro lado da tela, em voz alta, tá? Então, pausa esse vídeo e começa a repetir, né, todos eles, ou 3 vezes cada um desses, para você ver se ele está variando o ritmo ou não. Se você está lendo e você está percebendo ao mesmo tempo de que a entonação ela tá reta, ela tá certa, né, tipo, não variou, tá de parabéns, é isso mesmo, tá? Se você perceber, tipo, nossa, a primeira vez que eu falei o kai ficou diferente da segunda vez que eu falei kai. Aí você tem que treinar um pouquinho mais, tá? E você vai vendo. Existem aplicativos, né? Como o Google Tradutor, por exemplo, que você pode usar a função de falar. E aí você simplesmente pode falar essas palavras e ver se o Google Tradutor consegue te entender, tá? Normalmente as palavras que são dissilábicas são mais fáceis do aplicativo entender você, tá bom? Mas enfim, é isso aqui, tá? Então, saiba que o primeiro tom, ele é representado por um risquinho, um traço em cima de um vogal, e ele possui esse ritmo, né? Ritmo de um ritmo só, parece que tá meio cantado, tá
tá bom? E você realmente tem que fazer, né, esse som de estar cantando mesmo, né, entre aspas, para sair esse som certo, beleza? Bom, segundo tom, ele é representado por um acento agudo como o do português, tá? Só que ao contrário do português, que o acento agudo faz você forçar o som, esse daqui não. Esse aqui ele é um pouco mais suave comparando com o acento agudo no português, tá? Esse aqui você não vai começar o tom lá em cima como o primeiro tom, e você começar aqui no meio e você vai subir o som, tá? Vou usar de novo o vogal A para você ver a diferença, tá? Nesse caso aqui, no segundo tom, ficaria A, ok? Então ele já muda um pouco. O primeiro é A, esse aqui é A. De novo, ó, primeiro tom, A, segundo tom, A, ó. Então você percebe que ele sobe o tom, tá? Ao subir esse tom, você está falando o segundo tom, tá? Os exemplos que trouxe aqui, primeiro é sei, tá? Quando você fala sei, significa quem, né? Tipo, quem é você, quem é aquela pessoa, né? Sei. Depois nós temos lai, significa vir, né? O verbo vir, tá? Venha, né? Venha cá, lai, né? Depois a gente fala lai, tipo, venha, lai, ok? Depois nós temos wei, é o alô em mandarim, tá? Então as pessoas, em vez de atenderem o telefone dizendo alô, né? Obviamente eles vão falar de outra forma, que seria wei, tá? Pelo telefone, wei, ok? É assim que fala, wei, ok? Depois nós temos man significa porta, tá bom? Então, porta de casa, porta do quarto, porta, né? Qualquer tipo de porta é man, ok? E aí, eu trouxe uma palavra aqui, né, de silábica também, com os dois no segundo tom. Nesse caso aqui, esta palavrinha vai se ler tou tang, ok? Os dois no mesmo tom. Tou tang significa dor de cabeça, tá? Então, tou significa cabeça e tang significa dor. Então, cabeça, dor. É assim que a gente fala em mandarim, tá? Cabeça, dor de cabeça. Tou tang, ok? Então, de novo, sei, lai, wei, man e tou tang, ok? Então, esse aqui é o segundo tom. Então, ele é representado pelo mesmo do acento agudo que nós temos em português, mas a leitura dele, em vez de você falar ele forte, como no português, você vai ler ele de uma forma mais suave, como se você estivesse subindo um ritmo aí, tá bom? Então, sei, lai, wei, man e tou tang. Eu estou fazendo esse movimento com as mãos justamente para mostrar para o meu cérebro que tem que seguir essa entonação, tá? Para quem está começando, né, para você que está começando aí, seria muito interessante você usar essa estratégia também, tá bom? Você pode usar o dedinho, né? Você pode usar a mão, tanto faz, né? Toda vez que você for pensar em ler e fazer com a mão, né, a entonação, o acento, o seu cérebro começa a seguir o ritmo de forma mais natural, tá? Então, para iniciantes é uma ótima técnica, tá? Lógico que eu não preciso usar essa técnica para ler certo, mas eu gosto de fazer junto com o aluno, tá bom? Bom, terceiro tom. Esse terceiro tom, ele é um pouquinho diferente também, tá? Ele desce e depois sobe. Então, ele é muito parecido com o segundo tom, que é o anterior que a gente viu na hora de você estar pronunciando ele, tá? Mas ele tem uma característica um pouco diferente por causa dessa descida. O segundo tom ele só sobe, esse aqui ele meio que desce, tá? Então, se a gente for tentar interpretar ele ou a gente for espelhar ele para as emoções, podemos assim dizer, dá a impressão de que o terceiro tom ele é um pouco mais triste, tá? Acho que essa é a palavra, parece desanimado, sabe? Então ele tem essa questão essa dinâmica de descer o som, tá bom? Então, a letra A, né, no terceiro tom ficaria A,
A, ok? A. Então você percebe que é um pouco mais down, né? Um pouco mais triste, né? É um som um pouco mais triste, tá? A. Alguns casos, né? Se você for ler ele sozinho, né? Palavras monossilábicas, muitas vezes esse som sai perfeitamente, como eu acabei de fazer. Por exemplo, A, né? Porém, em casos do dia a dia, né? Porque não adianta eu falar de um âmbito didático, mas não falar de vida da rotina real ali, né? Normalmente ela desce e parece que desce e estica só. Parece que ele desce e continua reto. Em vez de subir, ele desce e continua reto, tá? Dá essa impressão, tá? Quando você está falando isso no dia a dia, tá bom? Vamos para os exemplos que você vai entender melhor, tá? Eu vou ler agora de uma forma como é ensinado nas escolas, como ele é realmente, tá? E depois eu vou ler outra vez, tá? A mesma sequência, usando os elementos no sentido de descer e manter apenas, tá? Como se fosse no dia a dia, que é dessa maneira que as pessoas acabam usando, né? Um exemplo, né? Só para você entender, é como se fosse a palavra obrigado, né? No português mesmo, tá? Muitas vezes, na hora de escrever, né, a gente escreve obrigado. Só que na vida real, as pessoas meio que comem esse O no começo. Eles falam obrigado, né? Obrigado. Eles não falam obrigado, eles falam obrigado, né? Então isso é uma coisa que eu percebi que é característica linguística aqui no Brasil, né? O que acontece isso também. Então é uma característica linguística do mandarim. As pessoas, sabendo que tem que descer e subir, elas apenas descem e mantêm, tá? Assim como o português, sabendo que obrigado tem o O na frente, as pessoas acabam comendo esse O na hora de falar no dia a dia, tá? É a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Lendo de forma 100% didática aqui para você, ficaria ni. Ni significa você, tá bom? Você, essa palavra ni significa você. Depois, o significa o número 5, tá? Depois nós temos chu. Esse chu pode ser o verbo cozinhar, tá bom? Depois nós temos a palavra nu, tá? Aqui não é nu, né? Ele tem um trema aqui, que são esses dois pontinhos em cima do U. Ele dá esse som de U, tá? U. Então, com N fica U. Terceiro tom, nu. Nu significa, é o símbolo da mulher, tá? Então, pode ser mulher, pode ser menina, né? Vai depender do que vier depois dessa palavra, tá bom? Então, essas palavras, elas, algumas delas, tipo essa e essa daqui, elas acompanham outras sílabas depois, tá? Eu só trouxe eles aqui justamente para a gente usar eles como exemplo para leitura apenas, tá? Mas o nu, saiba que é o símbolo da mulher, do feminino, tá? E ele vai antes, geralmente, de algumas palavras. Então, por exemplo, se você falar nu ren, é mulher. Se você falar nu hai, é menina. Se você falar nu tsesuo, seria banheiro feminino, né? Então, é nu mais alguma coisa, tá bom? Bom, então, nu em terceiro tom é mulher. E depois nós temos uma palavra bem famosa, né? Acredito eu que você conhece. E se você não conhece, não tem problema também, o ni hao, que significa oi ou olá em mandarim, tá bom? A leitura disso aqui seria ni hao, tá? Ni hao. Agora eu vou ler de tal forma que é do dia a dia do chinês, tá? Então ele não vai seguir tanto esse padrão que eu acabei de falar para você, que ele desce e sobe. Ele desce e mantém, tá? Então aqui fica ni, né? Depois u, depois chu, depois nu e por último ni hao. Você percebe que ele desce e mantém, desce e mantém, desce e mantém, tá? Então, essa forma de ler o terceiro tom é a forma mais do dia a dia, né, dos chineses, tá bom? Nem sempre eles têm essa subida no final, tá bom?
Regra de entonação aqui, tá? Eu sei que não é um tema principal, né, para esta aula, mas quando você tem dois de terceiro tom, tá? Existe uma regra, tá? Que muda o penúltimo, né, que seria esse daqui, para segundo tom. Então, na leitura, somente na leitura, você vai ler, em vez de ni, você vai ler ni subindo. Ni hao, entendeu? De novo, ni hao. Isso só vai acontecer se tiver palavras, né, sílabas seguidas de outra que seja do terceiro tom, tá bom? Se não tiver seguido, você não vai aplicar essa regra não, tá? E essa regra só é aplicável na hora de você falar. Na hora de escrever, ele escreve do jeito que está aqui, beleza? Então, ni, u, ju, nu, ni, hao, tudo isso está em terceiro tom. E agora nós vamos para o quarto tom, tá? O quarto tom, você pode ver que ele começa aqui em cima e ele desce de uma vez, né? Esse daqui é como se fosse o nosso acento crase, né? O crase do português, ele é o quarto tom em mandarim, tá? E como que é a característica de leitura dele? Ele é o mais forte de todos, tá? Ele realmente, lembra que no segundo tom a gente não acaba enfatizando, né? A gente não acaba lendo, dando aquela força, né? Como se fosse o acento agudo em português. Você vai acabar fazendo aqui agora, entendeu? Então ele é rápido, ele desce, ele é um pouco mais agressivo, né? Se o terceiro tom ele é um pouco mais triste, o quarto tom ele é um pouco mais agressivo, tá bom? Então, falando com a letra A, né, o vogal A, ficaria A, né? Só isso, A. Você vai descer, você vai falar forte, A, ok? Bom, então vamos aqui algumas palavras, né, algumas sílabas para a gente treinar. Primeiro aqui seria hui, tá? Como se tivesse um E no meio, tá? Isso também é uma regra do mandarim, tá? Então toda vez que você vê a palavra ui, você vai ler uei, tá? Então aqui ficaria hui, né? Você percebe que eu não estou cantando, não estou subindo, eu não estou descendo e mantendo, eu estou falando rápido, curto e grosso, tá? Então hui. É assim mesmo, hui. Depois nós temos chu, tá? Que tem esse som um pouco diferente mesmo, ele é assoprado. Então fica chu, tá? O verbo hui significa verbo saber, né? E o verbo chu significa o verbo ir, tá bom? Depois nós temos fu, né? Fu significa pagar, tá? É o verbo pagar para alguém, pagar em dinheiro, tá? É muito fácil de lembrar nele, né? Então, quando você precisa pagar, você fu, né? Brincadeiras à parte. Depois nós temos a palavra kan, tá? Quando você fala kan, é o verbo ver, olhar, tá bom? Kan. E por último, nós temos um verbo aqui com duas palavras, né? Duas sílabas no quarto tom, que seria, lembrando que, né, aqui o i, mesma coisa, tem que ler o ei. Então ficaria shui. Depois, jiao. Juntando os dois, fica shui jiao. Shui jiao é o verbo dormir, tá bom? Shui jiao. Então, novamente, para a gente treinar mais uma vez, é hui, chu, fu, kan, shui jiao. Você percebe que todos eles falam apontando para baixo, né? Ele é seco, ele é mais agressivo que os outros, né? Ele não tem aquela coisa cantada, aquela coisa mais suave, ele é um negócio um pouco mais forte, né? Ele tem mais presença, podemos assim dizer, tá bom? Bom, então esses aqui são os 4 tons, tá? O primeiro tom é o risco aqui, né? Depois o segundo tom que sobe, o terceiro tom ele desce ou sobe em teoria, mas na prática você percebe que ela desce e mantém, né? E o quarto tom é aquele que é o curto e grosso, né? É um pouco mais agressivo, legal? Com isso, né, nós temos aqui, né, todos os tons. E coloquei aqui mais um que é o neutro, tá? Alguns autores vai mostrar, né, não vai considerar ele, vai falar que o chinês tem apenas 4 tons, né? Outros autores vão falar que são 4 tons mais um quinto tom que seria o neutro, tá bom? Mas independente, né,
Se é 4 ou 5, tanto faz, na verdade, porque o neutro, ele não tem nenhuma marcação, né? Você percebe que ele não tem nenhum acento em cima dele. E qual que é o macete aqui para ler ele, né? Para você conseguir pronunciar o neutro, basta você pronunciar o neutro. Você não precisa de nenhuma tática, nenhuma mãozinha, nenhuma nada. Simplesmente falar de forma mais natural possível, que será o neutro, tá? Então, não se preocupe com o neutro. É como se ele nem existisse, tá? Então você vai focar apenas nos outros aqui e o neutro você vai ler da forma mais natural possível que o neutro ele sai, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a. Segundo, a. Terceiro, a. Quarto, a. E neutro, a. Tá? Normal. Beleza? Além, parece tudo igual. Infelizmente, se você está no comecinho, para você talvez vai parecer tudo igual. Mas a prática leva à perfeição e eu espero que você, depois de treinar um pouquinho mais com as mãos, falando em voz alta, testando em aplicativos, você consiga pelo menos saber que são coisas diferentes. Você pode não saber qual entonação que é, mas você só saber que são coisas diferentes, esse diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, já basta para você que está começando, beleza? Então, ótimo! Dicas importantes, tá? Aqui vou dar uma seguinte dica, né? Primeiro, não se apegue à entonação, tá? Não ache que você falando a entonação de uma forma errada, diferente, a pessoa não vai entender nada. Pode ser que ela se confunda um pouco, que ela precise fazer um pouco mais de esforço para te entender. Mas saiba que na comunicação a entonação ela é um dos pilares, mas não é o único exclusivo pilar para a pessoa te entender, tá? Existe o contexto, existe a forma como você está conduzindo aquela conversa, muitas vezes através de mímica, muitas vezes apontando para alguma coisa, e tudo isso conta na hora de comunicação. Então o contexto vale muito nessa parte, tá? Então não ache que a entonação ela é coisa assim que, se eu não conseguir falar, nunca um chinês irá me entender. Depende, né? Lógico, se o chinês tiver paciência, com certeza ele vai parar, ele vai entender você, tá bom? Segunda dica é entender que o mandarim ele possui dinâmica de palavras dissilábicas, trissilábicas ou até polissilábicas, né? Geralmente expressões, né? Aí já entra em outro âmbito. Mas saiba que tem palavras, claro, monossilábicas, né? Compostas por uma só, mas existe uma grande parte, né? Uma fatia aí do idioma que é composta por 2 sílabas ou 3 sílabas. E nessas, né, de 2 ou 3 sílabas, vai fazer com que você consiga trazer um contexto, uma ideia que a pessoa entenda você mesmo falando com a entonação errada, tá? Terceira dica e última dica fale da forma mais natural possível, tá? Fale da forma mais natural possível. Não fica forçando o tom, sabe? Na hora de você treinar, né, você está treinando sozinho, por exemplo, você está assistindo meu vídeo aqui, você está treinando, beleza, fala devagarinho, faz com a mãozinha, etc e tal, beleza. Na hora de você ir, né, pro teste, né, podemos dizer, né, para a vida real, fale um pouquinho mais rápido do que você fala sozinho, tá? Não estou falando para você sair falando, atropelando todas as palavras, não é isso que eu estou falando. Mas fale de uma forma mais natural, não fica tipo, ni hao, né? Você fala tipo, ni hao, né? Tipo, normal, como se você estivesse falando em português, né? Ninguém fala pra você desse jeito, né? Obrigado! Não, as pessoas falam obrigado, né? Então, fale de uma forma mais natural, que flua, né? Como foque no natural, tá? Parece uma dica meio besta essa que eu acabei de dar, né? De falar natural, mas se você fizer um teste, tá? De você falar devagarinho, forçando a entonação, achando que você, ao forçar, a pessoa vai te entender, você está muito enganado. Porque muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, ao falar natural, mesmo fugindo da entonação, a pessoa consegue te entender mais do que se você forçar a entonação, tá? Então essa é a terceira dica, beleza? Primeira dica, não se apegue à entonação, existe o contexto, existe, né, a forma de comunicar ali, né, do verbal e não verbal. Segundo ponto,
que as palavras em mandarim, elas são dissilábicas, trissilábicas, então não se apegue tanto assim. E terceira e última dica é fale de forma natural. Na hora de treinar, você vai treinar de forma devagar, sim, mas na hora de você estar falando com alguém, né, na vida real, é interessante você falar um pouco mais natural, tá? Transmita uma segurança de forma natural e vai dar tudo certo, tá bom? Bom, comparando com o português, tá? Esse é um ponto bem interessante porque a real é que você já conhece esses 4 tons no português. Só que você não sabe disso. Você nunca parou para trazer para sua consciência essas questões. Quer ver? Toda vez que você vai falar, vai fazer uma pergunta, uma frase interrogativa, né, que você quer perguntar alguma coisa, em português mesmo, normalmente você eleva o tom, né? Por exemplo, se eu falar assim, ó, se eu falo assim, essas 2 frases, você é João. Você é João. Você vai entender. Você fala assim, olha, o Lin está afirmando que eu sou o João. Ponto. Agora, se eu chego para você e falo assim, você é João? Você é João? Se eu falo assim, qual que é a diferença da primeira? Eu mudei a entonação, né? E agora virou uma pergunta. Agora você interpreta de que o Lin está perguntando se você é o João, né? Então, na primeira frase e na segunda frase, o que eu mudei simplesmente? Apenas a entonação. E você possui uma capacidade enorme de distinguir, né, essas entonações. E se você para espelhar esse pensamento em cima das entonações em mandarim, você vai perceber que você é João, esse João, esse finalzinho, é como se fosse o terceiro tom, João, né? E depois, você é João, é segundo tom, porque ele sobe, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O segundo tom, você vai pensar como se fosse uma pergunta, né? Quais são as perguntas que você faz em português? Oi? Quem? Hã? Você percebe que essas 3 palavras que eu acabei de fazer, elas estão completamente em segundo tom no mandarim. Oi? Quem? Hã? Todos eles estão no segundo tom. Entende? Então, você no fundo, você já possui essa capacidade de reproduzir um som no segundo tom. Só que você não está sabendo espelhar isso para o mandarim. Apenas isso. Tá bom? E agora estou mostrando para você que é possível e que você consegue também, se você parar para pensar como você fala essas palavras em mandarim, em português. Oi, quem, hã, né? Tudo isso é o segundo tom. O primeiro tom, né, acabei pulando, né, mas o primeiro tom não tem segredo, tá? É sempre cantando, como se fosse vários as, né, várias repetições daquela palavra, né? A gente vê muito em situações onde a gente está reclamando, né? Ai, que chato. Oh, para com isso, né? Esse ai, você percebe que a gente puxa, né? Mas esse é o primeiro tom, tá? Então o segundo tom é uma pergunta. O terceiro tom é quando a gente sobe e desce, né? Sobe e desce ou desce, quer dizer, a gente desce e sobe. Ou a gente desce e sobe, ou a gente usa ele descendo e mantendo. Vamos pegar do âmbito didático que seria desce e sobe, tá bom? Olha só, palavras do tipo Quando a gente fala essas 2 palavras, você está literalmente descendo e subindo. Ó, Você percebe que a gente desce e sobe, tá? Exatamente isso. Esse é o terceiro tom. Né? E você consegue falar mais rápido, mais devagar, tanto faz. Você consegue, né? Agora, se você for descer e manter, perceba-se que ele é um pouco mais sutil. Basta você falar o um pouco mais curto. Em vez de você puxar tanto, tipo você fala né? Tipo, você é João? Esse eu não subi tanto, né? Eu simplesmente desci e mantive. Então esse é o terceiro tom, tá? Então o terceiro tom é sempre você está falando esse da vida, tá bom? Ou ok, né? A gente fala muito essa palavra, né? Ok. Ok. Né? A gente nem sobe mais. Ok.
ok, ok, né? Seria o terceiro tom. E o quarto tom é quando você está bravo, tá? Quando você está bravo, você fala, sai, para, que, né? Tudo isso, ou, ei, tudo isso é quarto tom. Você percebe que são palavras que a gente usa para dar uma ordem, senta, fala, pare, né? Ou a gente está exaltado, a gente está com raiva, a gente está querendo brigar, né? Tipo, quem? Que? Tá louco? Né? Então, tipo, essas palavras, elas tendem a ser mais agressivas e elas estão no quarto tom, tá bom? Então, a dica é essa que eu dou para você, comparar essas entonações que você já sabe em português e agora espelhar, ter essa visão, né, de olhar para o mandarim e conseguir realmente filtrar isso, né, e espelhar para o português e entender que existe, que você já conhece essas entonações, só precisa fazer isso de uma forma consciente agora daqui para frente, tá bom? Bom, então espero que você tenha gostado dessa aula sobre a entonação, que você, não que você vai sair daqui falando todas as entonações 100% corretas, e o objetivo dessa aula não é isso de fato, mas se acontecer, ótimo, mas realmente eu vou trazer uma conscientização de que a entonação é importante, mas ele não é exageradamente importante em âmbito de comunicação, e que existe sim uma outra forma de enxergar eles, espelhando para o português também, contendo essas dicas que eu dei para você nessa aula hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。